Fala galera do DevDojo, beleza? Então estamos de volta aqui com o AWS White Belt, nossa série de vídeos ali sobre a AWS na prática. E hoje a gente vai dar continuidade então com a implementação da nossa arquitetura lá na AWS e vamos criar a nossa base de dados, né? Que vai fazer ali a parte de comunicação com a nossa camada de aplicação, que também é a nossa camada web aqui no nosso exemplo de treinamento, né? E vai armazenar os nossos dados, beleza? E enfim, provavelmente você já sabe o que é uma base de dados, né? Bem de maneira resumida, eu vou trazer algumas informações sobre como isso funciona, né? Como que a gente cria um servidor de base de dados aqui na AWS, na cloud, com algumas características que tem ali bem legais, né? E vocês vão ver como é fácil, na verdade, fazer isso. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de instância, que assim como lá no caso do servidor, também tem a possibilidade da gente selecionar tipos diferentes de instâncias, né? De acordo com o que a gente precisa ali no nosso workload, se é mais memória, mais CPU, mais escrita, enfim, mais throughput de rede. Cada uma vai ter uma especificação mais interessante ali que pode se adequar ao que a gente precisa. Também vamos falar do disco, também tem algumas opções de disco, assim como a gente selecionou lá no servidor, também dá para selecionar aqui na hora de criar a nossa base de dados. E vamos falar, quando chegar aqui na parte de disco, sobre I/O e IOPS, né, que eu acho que brevemente a gente falou no vídeo anterior, mas agora em mais detalhes, porque de fato, quando a gente fala de base de dados, esse aqui é uma das coisas mais importantes, né? Eu vou tentar exemplificar ali de uma maneira que seja simples de entender. Então, voltando aqui para o console da AWS, subentendendo que vocês já estão logados, o que a gente vai fazer basicamente agora é acessar o menu da RDS, né? Então, vou vir aqui no menu superior, buscar por RDS, tá aqui. Posso clicar na estrelinha para já manter ele ali nos meus favoritos, né? Fica mais fácil de acessar. Mas aqui depois que eu acessei, vou vir aqui na opção Create Database, ele vai aparecer, dado que eu não tenho nenhuma criada. E aqui eu tenho duas opções, basicamente um Easy Create, que ele já traz um monte de coisa selecionada para a gente por default, e tem a opção Standard Create, que é o que de fato a gente vai utilizar aqui, tá? Por que Standard Create? Porque eu quero, né, demonstrar aqui todas as opções que a gente tem na hora de criar uma base de dados e vocês vão ver que isso não é tão difícil. Então, o primeiro passo que ele me pede aqui é o Engine Options, né? Ou seja, qual o motor, qual que é a base de dados que você vai utilizar de fato. E aqui a gente tem o Aurora MySQL, o Aurora compatível, tá? Com Postgres, compatível com MySQL. Tem o MySQL em si, o MariaDB, o PostgreSQL, o Oracle e o Microsoft SQL Server. Então, esses caras aqui, eles estão todos disponíveis, a gente poderia selecionar, sendo que o Oracle e o SQL Server provavelmente vai te pedir ali licença, né? No caso, a gente vai se manter utilizando o MySQL, que eu acredito que a gente já tem utilizado aqui no canal em algum momento, talvez subindo no Docker ou instalando ele na máquina e rodando, né, para rodar as nossas aplicações, e agora a gente vai fazer isso na cloud. Então, vou selecionar aqui o MySQL. Sobre a Aurora, depois a gente pode fazer talvez um bonus point ali sobre as bases de dados da Aurora, mas uma coisa que eu acho legal de comentar é que hoje já temos a Aurora Serverless, que talvez seja bem interessante ali para workloads que a gente não saiba o que vai ser utilizado, como que a gente vai fazer a criação de todos os recursos, quanto tempo fica ligado ou desligado, né? Vou entrar nesse detalhe provavelmente mais tarde, quando a gente tiver com a nossa instância rodando ali, explicar por que é interessante quando a gente tem essa opção de serverless e pagar sobre demanda, né? E aí, descendo aqui nas opções, a gente vai ter uma outra opção que é os filtros para selecionar a versão da nossa base de dados, que, enfim, tem desde a versão 5.7 disponível aqui do MySQL, óbvio que isso muda para cada engine que eu selecionar. E aqui ele tem esses combo box aqui para a gente selecionar, né, marcar a opção. Olha, mostra para mim somente as versões que possam utilizar multi-AZDB clusters. E o que é esse multi-AZDB clusters? Acho que como a gente já falou em vídeos passados, acho que comentei aqui na parte da instância também, né, do nosso servidor de aplicação, a AWS ela possibilita que a gente crie, então, dentro de uma região, mais de uma subnet em AZs diferentes. E o que são as AZs, recapitulando, são resumindo, tá trazendo aqui para uma maneira simples de entender, são os nossos data centers dentro da mesma região. Então, vamos supor que a gente tem a AWS aqui em São Paulo, e a AWS na região de São Paulo tem 3 data centers disponíveis
separados geograficamente um do outro, né? E aí a gente pode utilizar um ou mais deles ao mesmo tempo, ou enfim, utilizá-los conforme a necessidade ali da nossa solução, né? E quando a gente fala de multi-AZDB, é basicamente eu dizendo, olha, a minha base de dados, ela vai subir simultaneamente em duas AZs, ele chama de multi-AZ porque não é só duas, né? Eu poderia ter em três, em quatro, enfim, em quantas AZs eu tivesse disponível ali e quisesse replicar. Mas no caso, a gente não vai utilizar isso. Mas por que é interessante esse multi-AZ? O multi-AZ é interessante até para manter aquelas três palavrinhas que a gente já tem utilizado de mantra, que é escalabilidade, resiliência e disponibilidade, né? Então, uma base de dados que está em duas zonas de disponibilidade diferente, é a mesma coisa lá da instância de servidor. Ela evita que, caso eu tenha um problema em uma região, eu perca, enfim, tenha indisponibilidade de fato. Eu posso simplesmente shiftar o tráfego ali para essa outra instância que está de pé em outro data center e, enquanto isso, recuperando, enfim. Também posso utilizar por questões de performance. Eu tenho uma base de dados que ela está replicada, mas, poxa, já que eu estou replicando duas instâncias de banco de dados, uma para leitura e uma para escrita, eu vou dar esse exemplo aqui de utilizar uma read replica, que também é um recurso da AWS bem legal, e a gente vai ver sobre ele depois ali, quando se trata de RDS, né? Eu poderia ter ela, a read num AZ e a instância que eu estou fazendo write em outra AZ. E até uma boa prática, dado que eu diminuo o risco de estar as duas instâncias na mesma zona de disponibilidade. E se houver alguma indisponibilidade nessa zona, ela vai cair e a gente vai ficar com essa base indisponível. Então, resumindo, acho que multi-AZ seria isso aí. Aqui no caso a gente não vai fazer isso, até porque isso afeta no custo, né? Então, como eu disse, se eu vou subir uma, eu vou subir duas, se eu tiver com o multi-AZ habilitado, porque ele vai replicar essa instância em outra zona de disponibilidade. Por default, eu seleciono a última versão sempre, e aqui agora tem essa opção também da gente selecionar templates, né, que já vem selecionando ali um monte de configurações para a gente, mas a gente vai manter nesse aqui do free tier. Olha a diferença, né? Quando eu boto em produção, ele vem com o multi-AZDB cluster habilitado, porque ele entende que a gente está preocupado ali com a disponibilidade e gerando essa redundância para a gente, né? De base de dados, mantendo a nossa disponibilidade mais, vamos dizer assim, preparada para algum tipo de incidente em ambiente produtivo. Quando a gente fala de dev test, eu achei interessante que quando a gente desce ali na engine, ele bota uma instância gigantona, então eu não achei interessante. E para a gente, né, que no módulo de treinamento, a gente vai utilizar o free tier e olha só que legal, no free tier ele bota a opção single DB instance, ou seja, eu vou subir só uma instância, sem réplica, sem multi-AZ. E isso vai manter a gente mais barato dentro daquela camada de free tier que a gente tem de uso gratuito, que é 750 horas até 20 GB nas instâncias T2, T3 e T4, DB, tá? As instâncias para banco de dados têm esse DB na frente, diferente lá de quando a gente seleciona na EC2. Feito isso, então, vou vir aqui na parte de settings, aqui é bem tranquilo, vou selecionar o nome da nossa base de dados, vai ser aqui o AWS White Belt. Aqui na parte de credenciais vai ser essa credencial mesmo, né? Eu vou manter aqui o padrão. Quando a gente fala de Manager Master Credentials em AWS Secret Manager, significa que a gente tem uma possibilidade de usar um outro serviço da AWS, que é o Secret Manager, que a gente não vai entrar no detalhe agora, mas de maneira simples, ele tem essa possibilidade de guardar as senhas de acesso, enfim, que você precise, não necessariamente só de RDS, é um serviço genérico, e ele cuida da segurança dessa senha, de criptografia, de rotação automática, se você precisar, e para consumir essas credenciais, você vai precisar, você vai chamar o serviço ali de API do Secret Manager, seja via CLI ou seja acionando pela API direto, e aí você vai passar as informações que ele precisa, qual que é a secret que você quer recuperar, enfim, chave para recuperar aquela secret, vai validar se você tem permissão e vai te trazer o valor. É uma boa prática, inclusive, utilizar esse cara, dado que ele garante essa segurança dos passwords ali pra gente. Como a gente está falando de treinamento, vou manter o padrão eu mesmo, criando aqui uma senha para a gente conseguir acessar essa base depois de maneira bem fácil ali. Então, vou colocar aqui uma senha. Beleza. Feito isso, a gente vai selecionar o tipo de instância que a gente vai utilizar, tá? E aí entra aquela questão dos instance types, né, de acordo com cada workload. Para o nosso critério aqui de treinamento, eu vou manter o que ele me trouxe de free tier. De novo, a gente já confirmou ali na página de free tier que eu poderia usar T2, DBT2, DBT3
e DB-T4, tudo micro, né? E o que tem de capacidade nessa micro? São duas CPUs, 1 GB de RAM e network de até 2085 Mbps ali, né? Então, interessantíssimo aqui para um free tier, eu acho que uma instância bem parruda, inclusive, para a gente fazer os nossos testes e rodar a nossa aplicaçãozinha que a gente vai acabar botando para rodar ali no final desse treinamento, beleza? E sobre as instâncias, se você tiver curiosidade, de novo, tem aqui, né, o que são o Burstable, o Instastore, qual que é a diferença de memória otimizada, e quando você vai ali no menu, né, bota ali AWS RDS, você vai ter a opção aqui de vir nos recursos, entender alguns conceitos básicos, enfim, várias informações ali sobre a RDS e também quais são os tipos de soluções ali que você tem em relação aos tipos de instância, né? Então você vai ter instâncias que são voltadas para memória, que são mais voltadas para CPU, e isso vai variar de acordo com o teu workload. Na prática, o que eu costumo dizer para a galera é a mesma coisa que eu falo para disco, é para entender a instância. Escolhe uma baseline, se você está falando de um workload produtivo, uma instância menor, roda um teste, identifica o que o workload precisa mais, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? E aí, logo na sequência, porque a gente vai deixar aqui, então, o T3 micro, e aí a gente vai falar do storage, que está bem relacionado aqui com o nosso tipo de instância. Quando a gente fala do storage, e aí a gente vai utilizar um mesmo recurso, né, o EBS, que a gente falou já no vídeo passado, que é quem fornece essa capacidade de storage na instância para a gente, tá? Seja na EC2, seja na RDS, a gente vai utilizar o EBS. E o EBS, né, no vídeo passado sobre a criação da instância, eu não entrei no detalhe sobre o I/O e o IOP. Por quê? Porque isso faz muito mais sentido, obviamente que para servidores também é importante a gente saber, mas quando a gente fala de base de dados, é muito mais importante que a gente tenha conhecimento do que precisa, para não ter delay, downtime, disponibilidade, enfim, problemas de performance. E aí, voltando lá para a explicação do que é, então, o RDS aqui para a gente, né? Quando a gente fala de EBS, o que é o EBS atachado no RDS, ou seja, eu estou colocando disco na minha RDS, e o que eu tenho que me preocupar com esse cara? Eu vou ter de novo lá os flavors GP2, GP3, IO1 e um magnético, que a gente nem vai falar muito dele, é bem legado. E vamos pegar aqui, por exemplo, o que ele já manteve para a gente selecionado, que é o GP2. O GP2, e aí eu acho que eu vou trazer uma explicação sobre o que é o I/O e o IOPS, né? O IOPS, a quantidade de IOPS aqui está totalmente interligada com o I/O, que é operações de entrada e saída. Se eu for trazer um exemplo aqui parecido com o que a gente já vem utilizando lá da padaria, seria, por exemplo, como a gente tem o freezer, né, ali a nossa geladeira, onde a gente está guardando os ingredientes, e temos o cozinheiro. O cozinheiro, ele precisa pegar dos ingredientes para conseguir fazer a receita, certo? Então, imagina que existe um intermediário, um auxiliar ali, que faz somente esse processo de pegar os ingredientes na nossa geladeira, trazer para a bancada, que seria a nossa memória RAM, vamos supor assim, a geladeira é o nosso disco, a bancada é a nossa memória RAM e o cozinheiro é quem está ali usando esses ingredientes, né? E o nosso auxiliar é o cara que vai cuidar ali, então, de fazer o input e o output. Ele coloca ingredientes na geladeira, ele tira ingredientes da geladeira para entregar para o nosso cozinheiro. Então, quando a gente fala de capacidade de IOPS, seria a quantidade de vezes que o nosso auxiliar consegue fazer isso por segundo, né? E, obviamente, quando a gente traz isso para o mundo de software, existe ali alguns detalhes que a gente precisa se atentar. Quando que eu conto um IOP, por exemplo? Isso vai depender, né, ali de cada tipo de disco. Mas o que eu acho interessante saber aqui, até para a gente simplificar, depois você pode pesquisar mais no detalhe, eu acho que vou deixar aqui nos comentários não, na descrição do vídeo, um link para um artigo de 3 minutos de leitura que explica bem legalzinho o que a diferença de I/O e como que eles calculam a quantidade de I/O para o GP2, para o IO1 Provision IOPS ali e para o GP3, beleza? Então, basicamente seria isso, tá? Então, o I/O é input e output, IOPS é a quantidade de input e output que eu consigo fazer por segundo. Então, quando a gente fala de GP2, ele vem com a baseline de 3.000 por segundo, mas tem um detalhe. O GP2 tem ponto bem interessante, que ele vem com uma baseline que é de 100
IOPS para cada giga, desculpa, 100 IOPS para cada giga que ele tem. Então, se eu tenho um disco de 100 IOPS, um disco de 100 IOPS, não, de 100 gigas, eu vou ter, então, uma quantidade de 20 vezes 100 em IOPS, ou seja, 2.000 IOPS disponível ali para aquele disco, tá? E operações de input e output. Quando eu falo de General Purpose SSD GP3, que aí é o equivalente ali ao GP2, mas uma versão mais nova, vamos dizer assim, o que ele faz? É como se eu tivesse descoberto uma maneira do meu auxiliar, quando eu pedi o ingrediente para ele, vamos supor assim, ele conseguir com menos ingrediente, me entregar menos ingrediente ou colocar menos ingrediente ali na minha geladeira e pegar menos ingrediente, mas eu consegui fazer a mesma receita. Vamos supor que a gente descobriu uma mágica ali que eu troco 2 ingredientes por um e fica mais eficiente. Eu consigo entregar a mesma receita, com a mesma velocidade, vamos dizer assim, mantendo uma configuração, e aí vou falar de configuração da minha cozinha, onde o auxiliar só pega 2 ingredientes. Então, trazendo para o exemplo real, uma das principais diferenças do GPT-3 é que eu não preciso necessariamente colocar mais gigas de disco, ou seja, mais espaço, para ter mais IOP disponível. Perfeito? Acho que é um resumo bem legal para o que é essa diferença entre GP2 e GP3. Então, se eu, por exemplo, precisasse de pouco storage, mas de bastante escrita e bastante operação de input e output, talvez, e aí quando talvez precisaria disso? Uma base de dados que eu estou utilizando, por exemplo, para ficar todo o tempo sobrescrevendo algum valor, né? Eu não necessariamente adiciono mais storage, mas eu estou o tempo todo escrevendo, lendo e escrevendo, fazendo update ali de registro dentro da minha tabela. Então, provavelmente é um workload que você usaria muito mais IOP, muito mais throughput na hora de escrever os dados do que, de fato, storage, né? Então, talvez o GP3 fosse uma opção mais eficiente, porque você não precisaria botar lá gigas e mais gigas de storage para ter mais IOP disponível. Mas se ainda assim o seu workload for um cara que é parrudão em escrita e leitura, né, em operações de IOPS, você tem ainda uma terceira opção, que é o IOPS Provisor, né? Que aqui você pode ter lá o storage que você quiser e você diz assim, olha, eu uso mais de 1.000 IOPS. Isso é interessante quando você sabe que você usa mais de 1.000, tá? Porque abaixo disso você tem ali as outras opções que vão ser mais baratas. Aqui você tem um custo por IOP que você vai utilizar. Depois a gente pode ir lá no Pricing Calculator, vai colocar essas informações e ele vai dizer pra gente quanto custaria, por exemplo, um disco com Provisor da IOPS. Então, dito tudo isso aqui para o nosso exemplo, né, como a nossa cozinha não vai ter muita coisa para ser feita, dado que é um ambiente de teste, a gente vai utilizar uma baseline. E outra coisa que eu acho que vale mencionar é, você não nunca, mas geralmente você não vai saber quanto de IOP a tua solução, a tua aplicação está de fato usando. Então, o ideal é, seleciona um que você consiga ter uma baseline e observa as métricas. E para essas informações aqui, tem bastante métrica que a gente consegue coletar, a própria RDS já separa as métricas bonitinhas para a gente de quanto de IOP está usando, e aí escrita, leitura, quantidade de conexões, enfim, a gente pode depois fazer um vídeo específico mostrando esses detalhes. Mas para fins de treinamento, então, vamos manter aqui o GP2, tá? E com 20 GB de storage. Quando a gente fala de storage autoscaling, acho que o próprio nome é até bem sugestivo, mas eu tenho 20 GB de storage já aqui configurados. Mas vamos supor que a nossa aplicação automaticamente, né, promoção de Black Friday, e de repente a gente começou a receber muitos usuários, cadastro de usuários, muitos pedidos, ou seja, a nossa base está sendo o tempo todo requisitada para gravar mais dados e passa dos 20 GB. Automaticamente a RDS consegue colocar mais espaço naquele disco, naquela BS, para que você não tenha indisponibilidade ou algum tipo de problema. E aí você consegue limitar aqui até onde ele pode ir automaticamente. Por exemplo, vou deixar aqui 100. Né? Então, de 20 você pode escalar até 100 automaticamente. Obviamente, ele não vai direto para 100. Ele vai escalando conforme a necessidade vai aparecendo. Beleza? Quando a gente fala aqui, então, de conectividade, acho que é um dos pontos principais aqui, é como a nossa base de dados, em que rede ela vai rodar. Né? E aqui eu vou selecionar, então, a nossa VPC. O primeiro passo é colocar aqui qual que é a nossa VPC. Tem essa opção, tá? Que eu consigo já dizer, olha, configura para mim para conectar com o EC2 e tal.
mas não é o que a gente quer deixar isso aqui de uma maneira mais genérica, então a gente vai selecionar a VPC e manter aqui o padrão, essa opção default que ele vem marcado. E depois o que a gente vai ter que selecionar é qual é a subnet que ele vai rodar, né? Então, dentro daquela nossa VPC, ele está dizendo aqui para a gente, olha, você tem 3 availability zones e tem 3 subnets dentro dessa VPC, e aqui eu vou dizer, olha, pode usar qualquer uma delas, tá? Então, o subnet group aqui que ele vai utilizar é as 3 privadas que estão disponíveis ali dentro daquela VPC que a gente já selecionou, beleza? E aí, quando a gente vem aqui para a parte Public Access, não, a gente não vai permitir, não é uma boa prática, mas vamos supor que você quer deixar disponível, também dá, tá? A gente consegue fazer, por exemplo, uma configuração ali no firewall, na rede da nossa base de dados, se a gente subir ela numa subnet privada, que ela vai ganhar um IP público e tudo mais, desculpa, se a gente subir ela numa subnet pública, que vai dar um IP público para cada instância, a gente conseguiria liberar lá no Security Group, assim como a gente fez para a instância, para acessar, por exemplo, com o Beaver ou com o MySQL direto aqui do terminal da nossa máquina. E não é uma boa prática. O que a gente vai fazer é manter tudo privado, a nossa base de dados numa rede privada, sem o IP público, onde só aquela instância que a gente vai habilitar para acessar ela vai conseguir acessar ela de fato. Perfeito? Então, aqui, o próximo passo é selecionar o Security Group, de fato. No caso, a gente não tem um selecionado aqui, não tem um criado, então a gente vai criar um novo. Vou dar um nome para ele, vai ser o DB White Belt. E aí o que vai acontecer qual que é a preferência? Qual que é a viability zone que você prefere que essa instância suba? Eu vou dizer que, olha, é na A. E aí a gente vai manter, e de novo, a viability zone é aqueles carinhas aqui, né? Um dos 3 data centers que a gente está utilizando. Então eu vou selecionar aqui o 1A. Em relação ao RDS Proxy, é um recurso bem interessante, tá? Para fazer ali uma gestão das nossas conexões com a base de dados, mas que a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas é bem legal quando a gente fala, por exemplo, de Lambda, né? Uma maneira legal da gente manter conexões com a nossa Lambda ali sem onerar tanto da base de dados, beleza? E aí, falando aqui do Certificate Authority, vou manter o default também, a porta da nossa base de dados vai ser a nossa configuração adicional, também vou manter o default, a autenticação vai ser por Password Authentication, que é o que a gente já definiu lá em cima, mas eu teria outras opções aqui, como usar o Kerberos, que é um serviço, né, para fazer autenticação, e também o IAM, que é o da própria AWS aqui, onde a gente gerencia quem pode acessar o quê, os usuários, enfim, a gente vai criar alguma coisinha ali com ele mais tarde. Na parte de monitoramento, eu tenho a opção de ativar o Enhanced Monitoring, que é ter mais métricas detalhadas de thread de CPU, mas isso aqui tem um custo associado, né, de métricas que a gente está enviando ali para o CloudWatch, então vou deixar desabilitado, mas se por um exemplo a gente precisar, e até falo isso aqui para ambiente de homologação, para fazer aquele teste de workload, entender qual que é a melhor instância, qual que é o melhor disco, é interessante você estar com essas métricas habilitadas para a gente poder visualizar esse tipo de informação. Initial Database Name, vou botar aqui o White Belt, aqui de fato a gente já está falando do nome da database, tá? Então vai ser o underline White Belt, o nome do banco de dados que já vai vir criado lá pra gente, né? Um default. E aqui em cima lembra que a gente colocou o nome da instância, não foi o nome da base. Então o nome da instância do servidor é DB White Belt e o nome da base de dados é o White Belt. Beleza? Então, aqui um parameter group. Esse parameter group é bem interessante porque a gente consegue setar configurações que são lá da engine do MySQL e criar uma configuração que eu posso reutilizar, inclusive, tá? Por hora a gente vai manter aqui o default, aqui também no Option Group Default, mas quando que a gente mexe aqui? Por exemplo, se eu quiser mudar um parâmetro de threshold para considerar erro de conexão, limite de connections que pode ser estabelecida com essa base de dados, são parâmetros da própria engine que a gente consegue alterar via esse parameter group aqui. Beleza? Backup, se a gente vai deixar backup automático habilitado, ou seja, eu posso pedir para, num horário específico, todos os dias, enfim, recorrentemente, ser gerado um backup automático daquela minha base de dados ali, né? Não vamos selecionar, isso aqui também incorre em algum custo, e ele gera o que a gente chama de point in time snapshot, ou seja, o estado que estava a base na hora que a gente gerou o backup aqui, o snapshot, é como se fosse uma foto, né? Tanto da instância, enfim, toda a configuração, todos os dados, tudo vai ficar guardado naquele snapshot. E se a gente precisar, por exemplo,
vai num failover, caiu, deletaram a nossa base, recuperar, a gente cria uma nova instância, né? Executa um processo de recuperação através do snapshot, ele vai criar exatamente como estava antes. Beleza? Aí quando a gente fala de encryptions, vou deixar o default, é a encriptação dos dados, isso aqui é bem interessante da gente utilizar, acho que nem precisa entrar muito em detalhe, mas está relacionado com a segurança. E aí sobre logs, né, a gente pode aqui definir que, olha, vai audit logs, que é bem completo, vai todas as queries, mas a gente vai deixar só com o error log habilitado para tentar reduzir a quantidade de coisa que vai ser enviada ali para o nosso CloudWatch também. Mas, de novo, num debug, num ambiente de homologação que você está testando, é interessante talvez você ter o Slow Query Log, o General Log, para identificar performance de queries ali que estejam mais ruins. A IAM Role, ele vai deixar aqui o default para a gente selecionado, janela de manutenção, ou seja, se tiver um update ali da versão da engine, da RDS, do MySQL, quando que ele pode fazer automaticamente? Aí eu posso deixar isso aqui habilitado, ele vai poder fazer o minor, e aí semantic version, né? O major, minor e patch, o major ele não aplica o update automático, que é uma versão que geralmente tem quebra de compatibilidade, mas no minor e no patch ele consegue aplicar ali bonitinho, beleza? E aí eu posso escolher uma janela de manutenção. Eu quero que seja toda segunda-feira das 11 até com 2 horas de duração. Né, de tal hora, de meia-noite, o TC, né, então o TC-3 aqui no horário que eu estou em Blumenau, vai dar ali um horário específico e aí 2 horas de janela para ele poder aplicar qualquer tipo de minor ou patch ali, update. Beleza? Deletion Protection, se eu quiser proteger essa instância de ser deletada, eu marco essa opção e ele não vai deixar eu deletar essa base de dados acidentalmente, né? Lá sem querer, vai que, né? Clico em deletar sem querer a base, ele vai me bloquear ali e pedir umas confirmações para que eu consiga fazer isso. Então, selecionado tudo isso, a gente pode dar um confere e clicar aqui em Create Database. Leva um tempinho, né? Ele vai validar ali as configurações e vai ficar aqui com o status de Create. Então, eu vou pausar e volto quando já tiver criado para a gente finalizar. Beleza, então voltamos aqui já com a nossa base de dados criada, né? Isso aqui leva aproximadamente ali uns 3, 4, 5 minutos às vezes, e ela vai estar pronta quando o status mudar para available, né? Aqui na parte de actions ele mostra algumas informações pra gente, tá? Ó, você não tá com multi-AZ habilitado, não tá com automated backup, nem received monitoring, mas é de propósito para o nosso cenário aqui. Também mostra a quantidade de CPU, né? Quantidade de conexões ativas, a VPC, se está com, enfim, uma série de configurações. Se eu clico aqui em cima dela, ela vai me trazer, deixa eu fechar aqui, está dizendo que deu sucesso, vai me trazer para as informações de conexão, qual que é o endpoint, qual que é as configurações de rede, o security group, enfim, todas as informações. Para esse vídeo, eu vou finalizar aqui, com a gente tendo criado a nossa instância. Obviamente, ela ainda não está acessível através lá do nosso servidor, o White Belt 101, mas no próximo vídeo a gente vai fazer a configuração de rede dessa instância para conseguir conectar com ela. E para finalizar, como eu prometi ali, a gente tem a parte aqui do AWS Calculator, então posso vir aqui no calculator.aws, clicar aqui no Create Estimate para conseguir entender quanto vai custar, né? Se eu tiver ainda dúvidas, e aí estou falando aqui, poxa, estou num workload produtivo que não estou utilizando o free tier e quero saber quanto vai custar a minha base de dados. Eu posso vir aqui, selecionar região, no caso que vai estar rodando aquela base de dados, eu selecionei São Paulo, está mais próximo aqui para diminuir a latência, né? E botei aqui no Find Service o RDS. Vai aparecer todas as opções de RDS, no caso eu vou selecionar que a gente criou, que é o MySQL, e ele vai botar aqui as opções. Tá bom, qual a quantidade? Olha só, se fosse produtivo, seriam 2, porque no mínimo 2, e aí estou falando ali de multi-AZ habilitado. E qual que é o tamanho da instância? Ele já trouxe aqui o DBM1 Large, com 2 GB de 2 CPUs e 7.5 GB de RAM, e a gente vai manter isso aqui mesmo. Utilização on-demand, 100%, ou seja, vai ficar ligado 24 horas por dia. Deploy vai ser multi-AZ e o pricing model vai ser on-demand. E aqui ele já mostra o show calculations, quanto vai custar no final do dia pra gente. Ele está falando aqui que o total por mês vai ser aproximadamente $1.000. Então, como eu disse para vocês, não é dos mais baratos, mas por outro lado, tem todas as questões que a gente viu ali de resiliência, disponibilidade, escalabilidade,
Enfim, a gente não vai precisar se preocupar com um monte de coisa, dado que a gente vai estar utilizando esse serviço aqui de infraestrutura. Beleza? Então, para o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa o comentário. E para a gente dar uma olhada aí depois, ver se faz sentido e buscar sempre o processo de melhoria contínua. Então, valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.